Como eu esperei para apertar esse botão e poder voltar a fazer isso que eu tanto amo. Para quem não me segue nas redes sociais, você está perdendo um tremendo de um tempo me seguindo. Então parabéns a quem não me segue. Eu não sei se eu consigo rir já, mas enfim. Avisei no Twitter, no Instagram, que eu estava ilhado e em meio a essa tragédia que aconteceu no litoral norte de São Paulo. Eu vi muitas coisas que mudaram minha perspectiva de vida, assim, muitas mesmo. E aí pode ser que alguém esteja assistindo e pense, nossa, coitado, estava no apartamento, viu a enchente e está assustado. Não, não foi só isso. Nem perto disso. Foi, para quem viu as notícias, foi a maior chuva da história do Brasil, desde que foi registrado. Pode ser que tenha tido um em 1550, que ninguém sabe, mas desde que há registros nunca choveu tanto. Foram 700 milímetros, dá 70 centímetros de chuva. E não tem como, numa região pequena, por conta da Serra do Mar, cair tanta água e não aconteceu o que aconteceu. Começou a chover no sábado, era 9 horas, eu estava em Camburi, que é um bairro de São Sebastião, um dos muitos que tem, Maresias, Camburi, Praia da Baleia, Toque-Toque, enfim, são vários bairros na costa e tem o centro de São Sebastião. E tava tudo normal, uma chuva normal de verão no primeiro momento, só que comecei a estranhar porque era uma chuva que não parava, uma tempestade de verão que não parava. E aí no primeiro momento eu de fato fiquei preocupado com o bem material, fiquei preocupado com o meu carro que estava na rua. E não só isso, mas como eu ia voltar para São Paulo depois. Mal sabia eu que esse seria o último problema que eu ia enfrentar. Ia vir uma sequência de problemas no caminho. A gente estava numa casa térreo, no Airbnb, que alugamos, eu e minha namorada. E aí deu mais ou menos meia-noite e meia, a chuva já estava tão forte que eu não conseguia ouvir a televisão. Eu estava lá tranquilão, assistindo meu vídeo de recap do último episódio de Last of Us com a Isabela Boscov, tudo lindo, maravilhoso, e eu não conseguia ouvir ela, porque a chuva estava... Eu comecei a ficar preocupado. Saí da casa, fui no deck, a casa era 50 centímetros do solo, o jardim já estava começando a ficar um pouco inundado, olhei para a rua, não dava para ver meu carro, eu teria que sair para ver, eu não queria pisar na água da enchente, porque né, a gente nunca sabe. Tinha uma Kombi azul atrás do meu carro, a água estava chegando no meio da roda. Falei, bom, não tem muito o que eu fazer. Se eu sair do carro aqui, o seguro pode entender que eu coloquei o carro em risco. E eu não sei para onde ir. Aqui é tudo plano, não teria muito para onde ir. O negócio é rezar. 3h30 da manhã, sem conseguir dormir, porque aí começa a passar um monte de coisa na nossa cabeça. Começou a dar goteira a casa, então a gente começa a pensar, será que o telhado vai aguentar? Aí começa a pensar, estamos em encosta, e se descer água junto com barro para as ruas e levar as casas? Naquele momento eu não sabia que poderia de fato ter acontecido isso, como aconteceu ali perto na Barra do Saí. E aí me veio o primeiro soco no estômago. Minha namorada virou pra mim e falou, tem muita gente que mora em casa nos morros, nas montanhas. E aí que veio o primeiro soco de pensar que tinha muita gente que estava numa situação muito pior. Mas eu estava muito apreensivo. Também pela pessoa que eu amo e pela minha própria vida. Naquele momento, o bem material, a gente reconquista. A gente trabalha duro, a gente vai pra cima e reconquista. Mas a vida não dá pra ter outra chance, né? E teve muita gente que não teve essa outra chance. E, enfim, eu tô fazendo esse vídeo mais pra colocar pra fora tudo, pra gente seguir em frente e vocês vão entender o porquê desse vídeo no final dele. A casa que a gente estava era edícula de outra, que tinha 2 andares. A nossa casa não tinha 2 andares, era térrea. E aí eu abri o aplicativo de tempo do celular e aí tinha precipitação por hora. E estava dizendo que ia ter mais de 100 milímetros entre as 4 e as 5 da manhã. Aí eu olhei e falei, não é possível. Não tem como isso. Tá bugado o aplicativo.
Se chover 100 milímetros, eu não sei o que vai acontecer, a água vai entrar na casa. E aí eu, olhando isso, eu coloquei a mala no mais alto do armário, tirei as coisas da sala e tal. E aí chegou 4h15, 4h20 e apertou a chuva, de fato. De repente, minha namorada virou pra mim e falou: você tá sentindo o cheiro de esgoto? Estava no quarto. Eu falei: tô. Aí ela saiu da cama, foi na sala, não tinha nada. Quando ela foi no banheiro, a água estava saindo pelo ralo, pela privada, pela pia, por todos os lugares. E ela voltou correndo pra cama e a água foi subindo. Sabe aquela cena no filme Titanic do casal de velhinhos na cama e a água subindo? Foi tipo, aquela cena aconteceu daquele jeito, assim. Claro que guardadas as proporções, né? Mas a casa ficava a 50 centímetros do chão e já estava entrando água nela. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia quando ia parar de chover. Na previsão do tempo ainda tinha sinal de celular. Estava dizendo que ia chover até 8h30, 10 horas da manhã. E eu desliguei o disjuntor, porque a água já estava na altura da tomada e ainda tem essa preocupação a mais. Desliguei o quadro de luz todo. E aí, mais ou menos umas 5 horas da manhã, eu estava apoiado numa escrivaninha, do tamanho dessa mais ou menos, apoiado aqui em cima assim, e minha namorada no armário com o pé na cama. E aí ela fala: vê se tem alguma coisa na sala para salvar. E aí eu teria que entrar na água. E aí eu entrei naquela água que, enfim, espero que não tenha nenhuma doença nem nada, mas na hora a gente nem pensa. Tirei as coisas que dava, tinha eletrônico, cabos, etc. Coloquei no topo da sala. Quando eu voltei pro quarto, ela virou pra mim e falou: a cama tá flutuando. E aí eu olhei pra mesa, a mesa tava flutuando também. E não tinha como sair pela porta da frente da casa, porque o jardim, novamente, a casa estava mais alta, o jardim já estava todo tomado pela água que estava batendo aqui em mim. Não tinha como abrir a porta. Não tinha como pular um muro. E aí, na adrenalina, a gente abriu a janela e pulou a janela. Eu primeiro, peguei celular e carteira, coloquei num lugar seco, avancei mais, coloquei num lugar seco. Era a entrada da garagem da casa principal. A gente estava na edícula, a água já estava cobrindo os carros que estavam na garagem. E aí eu e minha namorada pulou, eu peguei ela no colo, carreguei ela na correnteza, levei ela até um lugar seco, não sei quão longe estava. Enfim, nessas horas a gente não consegue nem pensar direito. Os dias que se seguiram foram bem tensos também. A gente começa a dar valor quando a gente não tem. Falei 1 hora mais ou menos no telefone agora com o Ari. E aí ele falou uma frase, né, que a mãe dele diz muito, que é: com muito a gente acostuma em 10 minutos, com pouco a gente pode demorar a vida inteira. Ficar sem sinal de internet para não entrar no TikTok, mas para poder avisar as pessoas que a gente ama, que a gente está bem, é muito agonizante. Muito. E aí vem outras coisas na cabeça, outras preocupações. Caiu o sinal do celular no domingo. Absolutamente não tinha mais sinal. Faltou explicar que a casa do lado tinha 7 pessoas maravilhosas que nos acolheram, que nos deram roupa naquele primeiro momento que nossas roupas estavam molhadas. E estavam lá para curtir o carnaval deles, tal. E brota 2 pessoas do nada, um casal que estava na casa do lado, e eles foram anjos mesmo pra gente. E aí a gente ficou nessa outra casa, que era da mesma proprietária, sem energia, sem água encanada, sem internet nesses 2 primeiros dias. E na segunda-feira de manhã a água baixou. E aí eu pude ver, andando na rua, o tamanho da destruição. Porque eu acho que o que está mais nas notícias, e óbvio que tem que estar, é o que aconteceu na Barra do Saí, porque infelizmente muitas e muitas pessoas perderam a vida. Acho que em termos humanitários o pior lugar foi lá, na região de São Sebastião. Mas em todos os outros lugares foi um total caos. Assim, as cenas nas ruas era de
de apocalipse mesmo, nesse sentido de carro virado, capotado, um monte de carro com pneu furado, tinha uma rua que os carros tinham sido arrastados pela correnteza, até tirei uma foto, né, depois, para caso precisasse pro seguro e tal, para mostrar que realmente foi totalmente dizimado o local. 2 carros batidos com uma árvore caída no meio. E assim, árvore caída, a praia totalmente destruída. E eu vi coisas que eu não gostaria de ter visto, assim, sabe? Eu não vou falar aqui porque eu sei que tem muita gente que me acompanha que é menor de idade. E eu não quero essa imagem na cabeça dessas pessoas. Quando eu fui de manhã ver o que estava acontecendo fora da casa, porque a água tinha baixado na segunda. E aí era uma luta por dia, basicamente. Primeiro tentar restabelecer a energia, que só voltou na terça-feira, ou na segunda, final da tarde, agora eu já não me lembro. Água encanada não voltou, então ficamos numa situação ruim nesse ponto, né? Comida e água tínhamos, graças a Deus, não foi o caso de muita gente, mas chegaram mantimentos. Se tem uma coisa que nosso país, assim, o Brasil tem N problemas, mas o povo brasileiro ele é muito, muito, muito altruísta em vários aspectos. E nesses momentos a gente vê o pior e o melhor do ser humano. Eu acho que vocês viram notícias de que tinha litro de água sendo vendido a R$90. Voo de helicóptero também estava inflacionado. O Ari, vocês sabem, o Ari voa, né, de avião. Eu falei os preços para ele, ele falou que não era esse valor. Mas quando a gente conseguiu comprar água, ficamos 7 horas na fila do mercado, porque tinha um mercado que passava dinheiro, tinha um mercado que passava cartão, que estava sem sinal de celular, mas o cara tinha sinal, provavelmente internet de rádio. Os preços estavam normais, o galão de água foi o mesmo valor de antes, e a gente conseguiu comprar água, o básico de comida, porque a gente não sabia quando a gente ia sair. Parecia um dos meus filmes, um dos meus filmes prediletos, que é o Groundhog Day, o Feitiço do Tempo, com o Bill Murray, que ele não consegue sair de Punxsutawney porque tem uma nevasca e as linhas de longa distância estão bloqueadas e as estradas estão bloqueadas. Eu me senti assim em dado momento. E a gente tinha comida, a gente tinha água, felizmente, mas assim, ficamos sem luz e tudo mais, né? Que, se a gente colocar em perspectiva, é a realidade de muitos brasileiros que não têm saneamento básico, que têm dificuldade de água potável. Outros milhões de brasileiros passam fome. E abrindo um parênteses, eu tenho 31 anos. Muita gente me pergunta: por que você, como trabalha com NFL, com beisebol, por que você não mora em outro lugar, tal? Eu entendo essas pessoas acharem isso, terem essa visão de sair do Brasil e etc. Acho que cada vez menos, mas muita gente vê essa perspectiva de quem saiu do Brasil e foi para outro país e deu certo e foi bem sucedido e etc. Se deu bem na vida. Eu amo esse país pra cacete. Eu quero que aqui dê certo. Eu não descartaria no futuro tentar ajudar mais o país de alguma forma, sendo muito sincero. Mas não no momento. Mas enfim, eu vejo essas coisas que aconteceram e vi muita gente que perdeu tudo. Tudo. Eu ainda tô com um trauma muito grande das coisas que eu presenciei. Consegui ajudar algumas pessoas a limpar a calçada, etc, nessa segunda-feira de manhã. E é isso. Os dias foram seguindo, graças a Deus eu tinha seguro do carro. E aí um táxi nos buscou ontem à noite e voltei para São Paulo. Tô sem fazer a barba, obviamente, como vocês podem ver, então fazia tempo que eu não fazia um vídeo assim, mas não tive tempo para isso. Mas tudo isso que aconteceu coloca muita coisa em perspectiva, e daí os motivos desse vídeo. Primeiro de tudo, esse vídeo tem anúncios, como vocês viram. Eu vou doar integralmente o que entrar de dinheiro de anúncio desse vídeo para as instituições que estão ajudando os desabrigados, os feridos e tudo mais no litoral norte. Obviamente eu farei isso.
Você que acompanha o meu trabalho sabe do meu caráter, qual seria a chance de eu fazer um vídeo contando tudo isso que aconteceu para ganhar anúncio do YouTube em cima? Óbvio que não. Então, já garanto isso. Segundo ponto, que quando acontece uma coisa como essa, existe, né, várias facetas, várias perspectivas, e alguns problemas pequenos ficam minúsculos. E algumas coisas tão pequenas que a gente reclamava antes, em meio a esse risco de ter que carregar quem você ama numa correnteza, e não saber o que ia acontecer, não saber quando você ia sair, não saber se você ia ter água para beber, não saber se você ia ter comida, não saber se ainda estava segura a situação, se ia chover mais. Tudo isso coloca a sua vida em perspectiva e a sua missão em perspectiva. E eu quero poder deixar um legado positivo muito grande, ano após ano. E eu acho que ficou ainda mais claro a minha missão, que eu disse com todas as letras quando fui ao Flow qual era, que era fazer o futebol americano e o beisebol cada vez mais populares. Esse grupo de 7 amigos que nos acolheu tão bem, nenhum deles assistia futebol americano. E aí a gente estava conversando, tentando se conhecer um pouco melhor em meio àquela situação. E aí eu contei o que eu fazia e tal. E eles, assisti uma vez, tal, não entendi muito bem. E aí eu expliquei um pouco como funcionava o esporte, né? As 4 descidas, as 4 chances e tal. E eu comecei a perceber que eles ficaram interessados. E aí, ao mesmo tempo, em meio a toda essa tragédia, a gente vê como o bem material é algo pequeno perto disso tudo. Então, eu planejo fazer, no futuro de médio e longo prazo, com uma playlist, vários vídeos aqui explicando o futebol americano. Já temos conteúdos assim, bons conteúdos, mas eu queria fazer minha parte também, para trazer mais pessoas para isso. A minha mãe assistiu o Flow na semana passada e falou, nossa, eu consegui entender por que você gosta tanto desse negócio e tal, e em 3 horas você explicou muito bem o funcionamento. Mas eu quero fazer vídeos assim, tá? Para realmente cativar as pessoas e mostrar para elas como esse esporte é tão bom. E é isso, eu pensei muito em várias coisas, como eu queria tomar um banho, como eu queria poder abraçar as pessoas que eu amo, poder falar para vocês que eu estava bem e seguir com a vida. Eu não vou fazer mais vídeos nessa semana, preciso descansar, preciso rearranjar as coisas na minha cabeça depois disso tudo, depois das coisas que eu vi, que vai ser muito difícil apagar, mas enfim. Também preciso me recuperar fisicamente, porque estou com uma tosse seca muito forte. Quando baixou a água, subiu muito pó toda a região, isso me fez muito mal, não consegui dormir nenhum dia direito, estou meio sem dormir bem também e tudo mais. Mas olhando para trás, novamente, perspectiva, a palavra, é tudo muito pequeno perto de tanta coisa ruim que aconteceu com tanta gente. Eu tive muita bênção de Deus. Eu não sei quantos de vocês são religiosos, quantos acreditam em Deus. Tudo bem se você for agnóstico, ateu, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tudo bem, mas eu me senti ao mesmo tempo que estava toda aquela catástrofe com muitas bênçãos de encontrar pessoas que nos acolheram, de ter um teto, de poder conseguir ter comida. Infelizmente não foram todos que tiveram isso, né? Então, já divulguei no meu Twitter, no Instagram, o trabalho do Instituto Verde Escola, que eu vi de perto, lá em Cambuí. Conversei com a proprietária da casa que eu estava, eu falei, olha, eu trabalho com... Eu sou jornalista e tal. Falei eu não me considero jornalista, como vocês sabem, me considero mais um comunicador, mas enfim, mais fácil explicar assim. E eu tenho uma quantidade legal de seguidores, eu posso tentar divulgar formas de angariar recursos, doações, etc. Ela falou para mim que isso está acontecendo, é bom que aconteça, mas mais para frente tem uma segunda etapa. E eu acho que essa segunda etapa é muito importante também, porque, queira ou não, a comoção nacional em meio a tudo isso que aconteceu vai acabar diminuindo, né? Porque as pessoas acabam esquecendo, e todas as tragédias humanitárias é assim. Mas mais para frente vai precisar de imóveis, vai precisar de cimento e outras coisas mais para reconstruir a região. Então, mais para frente eu vou voltar aqui e mencionar para vocês essa questão. Quem puder ajudar, obviamente. Eu vou ajudar, já estou ajudando também com a divulgação, e todo o dinheiro deste vídeo aqui vai para doações. E é isso. Louco isso, né?
Eu fui para essa viagem para descansar, eu trabalhei muito nos últimos dias. Só na TV foram 10 dias seguidos sem folga. Mais aqui o YouTube, o Pro Football, a temporada inteira. E aí eu fui para descansar, acabou acontecendo isso tudo. Mas o mais maluco de tudo é que o meu amor pelo meu trabalho sai fortalecido pela oportunidade que Deus me deu de poder seguir fazendo isso. Então, preparem-se para coisas ainda melhores aqui. Esse curso, vamos chamar assim, aqui no YouTube, gratuito, com vários conceitos do futebol americano, vídeos históricos, a análise da off-season. Sou muito grato por ter vocês, por ter o público maravilhoso que a gente tem e que me mandou muita força também. Quando eu avisei que eu estava nessa situação, muita gente mandou muita força. E acho que nesses momentos a gente vê o melhor e o pior do ser humano. Eu vi muito o melhor. Muito. Me emocionou muito várias. A gente viu notícias ruins da água a R$90, de cobrarem para o Wi-Fi, mas teve muita gente, hotel, pousada, com Wi-Fi, oferecendo Wi-Fi de graça. Nosso vizinho ofereceu Wi-Fi no final do domingo para a gente mandar mensagem rápido para a família, para avisar que a gente estava bem. Doações e tudo mais. Eu vi muita coisa boa também, que me fez restaurar a fé no ser humano, na bondade. E é isso que eu saio acreditando, e essa perspectiva. E faremos todo o bem que pudermos. Beijo carinhoso, eu volto na semana que vem com Free Agency, com Derek Carr, com Lamar Jackson, com Franchise Tag, com Combine, beisebol voltando. Eu estava hoje na transmissão da XFL, pedi para sair no início da semana, porque eu não sabia como estaria na quinta-feira, mas é isso. Um beijo carinhoso, um beijo em suas famílias, obrigado por acompanhar o canal. Se você não está inscrito ainda, venha conosco, tem muita coisa vindo pela frente. A você, para terminar, você que é membro Curte Plus, peço desculpas por não termos vídeos essa semana, teremos mais no futuro, teremos muito mais coisas, então fiquem conosco, tá bom? Beijo carinhoso. Até a próxima.